Vamos lá. Há muitos anos atrás, num curso de hotelaria, havia uma professora japonesa que tinha muito preconceito com evangélicos. Lembro até hoje. Ai, ai. Não que isso mude a nossa vida, não, não muda, tá? Mas ela fazia muitos comentários irônicos, eu até entendo porque, né, questão de uma colega de sala, né, que eu acho que era Deus é Amor, e o preconceito contra evangélicos nesse curso apareceu, né, cujo hotelaria, depois nós temos o curso de tecnologia e marketing, tinha um professor, e ele também a mesma coisa, preconceito contra evangélicos. Eu não ligo muito se as pessoas fazem outros tipos eu sou uma pessoa assim, né? Eu não ligo muito pra piada, brincadeira com outros grupos. Eu não me importo, né? Não me importo. Eu não sou uma pessoa que gosta de duas coisas no Brasil: judicialização, né, e essa questão de politização de hoje em dia. Eu sei separar as coisas. Eu acho que a crítica é muito válida nesse sentido, né? Dizer, existe liberdade, a gente precisa manter essa questão no Brasil. Eu espero que nós conseguimos ter isso, né? Por enquanto, com esse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, isso é muito difícil. Mas quem sabe, né? Quem sabe, com outro governo isso aconteça. Mas voltando. Existe muito preconceito contra evangélicos. E eu me lembrei muito disso. Muito disso. Tá? Existe mais. Então o ambiente acadêmico é um ambiente que aqui no Brasil ele é muito hostil. Por quê? Há muitos anos atrás, durante a ditadura militar, e durante a ditadura militar, as pessoas que faziam faculdade, no caso os professores, eles tinham a interpretação de que eles eram muito evoluídos, que eles tinham muito conhecimento. E as pessoas das comunidades ali do Rio de Janeiro, o pessoal da baixa classe social, eram pessoas incultas, ignorantes, porque eles tinham o saber acadêmico. Claro que naquela época não tinha globalização como hoje, né? Então não havia esse negócio de livros internacionais e tal. Então o pessoal, muita gente como Paulo Leivas Macalão, né? Muita gente conheceu o Evangelho de Cristo através do rádio. Através do rádio. Não é igual hoje que você passa na frente de uma igreja ali, tem um pessoal com uma placa qualquer ali, Jesus te ama, me abraça e tal, e a pessoa faz ali o proselitismo, leva para a igreja, a pessoa aceita Jesus, vem no culto da noite, né, e começa a participar dos cultos de doutrina e assim por diante, né? Morre para o mundo e se torna uma nova criatura. Eu entendo o contexto religioso e assim por diante. O que nós estamos realmente tocando aqui, hoje em dia no Brasil? Nós estamos em 2026. O Conselho Regional de Psicologia, o Conselho Federal de Psicologia, o Conselho Federal de Serviço Social, ou o Conselho Estadual de Serviço Social, nona região, aqui em São Paulo, todos eles, infelizmente, até o Instituto aí do Lago São Francisco, no caso não, a Universidade de Direito do Lago São Francisco, e outros problemas estão surgindo no Brasil por causa disso, né? Então, infelizmente, muitas dessas instituições estão se apegando a uma ideia no Brasil de ativismo, né? De ativismo. Então, o Bolsonaro em 2019 tirou isso. Eu não sei o que, Bolsonaro fez aquilo, Bolsonaro fez aquilo outro, e não sei o que. Tudo bem, né? Ok, talvez o Bolsonaro tenha feito isso, o Bolsonaro tenha feito aquilo. E eu entendo que o Bolsonaro fez mesmo.
Bolsonaro fez. Né? Bolsonaro fez muita coisa. O Bolsonaro realmente fechou delegacias, secretarias, mudou, né, todo o cenário no Brasil. Isso é fato, isso é verdade. Em relação à questão dos LGBTQIPNA+. Até o Banco do Bradesco, que é um banco privado, se apegou a essa questão de diversidade. Tudo bem, nós vivemos numa democracia, e dentro de uma democracia existe a neutralidade, existe a questão do secularismo, existe a questão da laicidade do Estado. Nós vivemos num país onde existem diferentes tipos de opiniões, né? Existe o pluralismo de ideias e tal. Até aí tudo bem, né? Cada um defende aquilo que quiser acreditar. O problema é justamente esse. Depois que os evangélicos começaram a crescer, se tornaram muito influentes, um grupo cada vez mais grande na política, até chegar o momento da bancada evangélica, o que não falta no Brasil hoje é críticas. Nós temos no YouTube a Aline Câmara, nós temos hoje em dia muitos canais de esquerda, progressistas, marxistas, criticando a igreja evangélica. E com o tempo, essa crítica só foi crescendo, né? Começou a criar vamos dizer assim, muita crítica aos evangélicos, né, aos cristãos, como se os evangélicos tivessem que ser corrigidos. Um grupo visto como atrasado ou anti-ciência, sei lá o que eles estão inventando por aí. Infelizmente nós temos um problema muito grande no Brasil, sociólogos da USP, infelizmente. Nas provas do Enem é normal e nós vemos professores que eu não acho nenhuma graça, eu fico até triste de dizer isso, mas professores marxistas de universidade decidindo o que deve ou não ser ensinado nas redações das provas do Enem, né? Por isso que às vezes é necessário realmente nós repensarmos isso, certo? E tudo mais, né? Já falei aqui sobre elites intelectuais progressistas nas universidades brasileiras, inclusive nas universidades privadas, que são PUC. Nós temos a PUC, nós temos a UniBTA e nós temos a Universidade da Unisa Santa Amaro também com o mesmo problema. Certo? Beleza. Então não vai ser fácil a gente lutar contra isso. Nada é fácil. Mas a gente acredita, eu pelo menos acredito muito em Deus. Eu não acredito que isso é para sempre, né? Não acredito. Eu acredito que é só uma onda. Como toda onda, um dia ela vai passar, né? Ela vai passar e são situações que a gente tem que realmente repensar sobre esses problemas, né? Então é muito válido que a gente consiga levar esse tema a sério no Brasil. E a gente tem que dizer exatamente isso. Existe sim preconceito contra evangélicos? Claro que existe. Principalmente nas universidades. Tá? Não vamos se iludir, existe preconceito contra evangélicos. Muitos canais fazem ataques diretos, principalmente canais progressistas, de esquerda, marxista. A Rede TVT faz isso.
Mídia Ninja faz isso, Correio Brasileiro faz isso, o Globo já faz isso há muitos anos. O Jornal da Band já faz isso. Né? O Jornal da Band faz isso. A Globo faz isso. O Fantástico da Rede Globo faz isso. A BBC, NBC, a DW e outras mídias fazem isso. Tá? Enfim, é uma realidade atual do nosso querido amado Brasil. As mídias mais de portal eletrônico, o Alterra, portal Metrópolis, fazem isso. Né? A Rede TV, o programa da Luciana Gimenez, também faz isso, tentando mostrar os evangélicos são ignorantes, atrasados e retrógrados. Existe preconceito, infelizmente, no Brasil. Existe também o ativismo, né? Leo Áquila, enfim, existe muito ativismo na internet hoje em dia. E é triste, mas existe. Né? Deputada federal Érica Hilton, também outro problema. Atacando evangélicos, fazendo críticas à igreja cristã, chamando os evangélicos de fundamentalistas, retrógrados, cristãos. Enfim, existe preconceito sim. Tá? Só que há muitos anos atrás, na década de 80, o maior preconceito que existia era do católico apostólico romano, que tinha pouco conhecimento, jogava uma pedra na igreja, ameaçava pastor e tal. Enfim, acontecia muito. Depois, com o tempo, vem mais ou menos na década de 80, mais ou menos na década de 80, começa um problema no Brasil. Ali começa. Em 1990, eu estudei em escola pública, então eu me acostumei muito com a perseguição, que era normal, e também muito com aquelas coisas, é muito comum, né? As pessoas chamavam o evangélico de crentinho, de crente da bunda quente, crente do rabo quente. Expressões muito fortes, mas acontecia muito. Né? Tinha muitas essas expressões. Né? E o evangélico cresceu ouvindo isso o dia inteiro. Né? Muita crítica aos evangélicos, muito preconceito. Não. Só que o evangélico ficava lá na igreja dele, naquele quadrado dele, pregando, evangelizando, fazendo e tal, e ninguém ligava. Aí quando chegou esse governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, começou esse problema de judicialização, né? Ativismo cibernético que a gente vê do Safanet, portal portal Nova Escola. Eu já falei sobre a Educafro, eu já falei Instituto Fernando Henrique Cardoso, eu já falei da USP. Tem um outro também, tem Instituto Fernando Henrique Cardoso. E tem também a USP, sociólogos da USP. Nos cursos de psicologia, infelizmente, no Brasil, o que mais tem é progressista. Principalmente em São Paulo, infelizmente. É triste, mas é uma realidade do Brasil. E é isso. Né? É só isso. Então, infelizmente, a realidade é essa. Então, né, nos cursos de psicologia, atendimento dos clínicos e psicólogos, o preconceito começa a estourar contra os evangélicos. Infelizmente, no Brasil, está estourando ele. Né? Então, basicamente é isso. Instituto Luiz Gama, outro problema no Brasil, Educafro, outro problema no Brasil. São entidades que realmente acabam criando muito preconceito. PT, PSOL, PSB, né, são os que mais atacam os evangélicos. Mas do resto, hoje em dia o preconceito ele parte mais das universidades brasileiras, mas isso não é de agora, isso começa até da ditadura militar. Infelizmente, né?